Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus, nosso Pai, estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez abrimos a Tua Palavra, porque acreditamos que na Tua Palavra há vida eterna, há salvação. Que a Tua Palavra seja Espírito e vida neste momento, Senhor. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo. Pedimos a iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor. Que possamos aprender lições preciosas da Tua Palavra para a nossa vida espiritual. Que a Tua Palavra alimente a nossa fé. Que a Tua Palavra conforte o nosso coração. Que a Tua Palavra nos traga esperança. E que a Tua Palavra nos dê a certeza de que o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos, Te louvamos e Te agradecemos pelo dom da Tua Palavra. Amém, Senhor. Que história maravilhosa. Nós temos aqui no livro de Daniel um capítulo que não é um capítulo profético. É um capítulo que fala de uma história e de um testemunho de fé, de fidelidade e de recompensa por parte de Deus. Antes de nós analisarmos alguns aspectos aqui, vamos acompanhar as características do Império Babilônico, algumas características que são importantes aqui nesse capítulo, porque nós temos aqui uma intenção do rei Nabucodonosor de promover a adoração. Aqui tem uma ilustração da Grande Babilônia, essa que era conhecida como a cidade santa na época de Nabucodonosor, na perspectiva dos babilônicos. Por quê? Porque a religião era um motivo central da vida em Babilônia. Essa avenida, esse portão azul ali, conhecida como Porta de Ishtar. Ishtar é uma deusa, uma das deusas do panteão babilônico. E essa avenida, que tinha 26 metros de largura e mais ou menos uns 900 metros de extensão, quase 1 quilômetro, era usada para procissões religiosas aos deuses da Babilônia. Havia em Babilônia 43 templos que povoavam os 4 distritos da cidade, sendo que 13 templos estavam no bairro sagrado de Eridu. E dentro do panteão babilônico, o principal dos deuses era o deus Marduk. Aqui a porta de Ishtar, uma das deusas do panteão babilônico, que dava entrada à não menos magnífica avenida chamada de Procissão, por causa do uso religioso que se fazia de suas ruas. Haviam procissões mensais, anuais, muitas festas religiosas aos deuses da Babilônia. E é nesse contexto idólatra, nesse contexto de adoração pagã, que Daniel e seus 3 amigos, Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias, nomes hebreus, viviam dentro dessa metrópole pagã. Esta avenida de 900 metros, como nós falamos, de extensão e 26 metros de largura, servia principalmente para procissões ao grande senhor da cidade, que era o deus Marduk, e terminava no coração da cidade, bem no centro da cidade, que havia o Zigurate, que é onde se encontrava o templo do deus Marduk. E é interessante a gente observar que o Zigurate, que era uma torre que era erigida bem no meio da cidade, era considerado pelos babilônicos como o umbigo do mundo. Na realidade, Babilônia era o coração do mundo, na concepção pagã dos babilônicos. O conjunto de templos de Marduk ficava no centro da cidade, considerado pelos babilônicos como o próprio centro do mundo, o umbigo do mundo. O templo propriamente dito era conhecido como Etemenanque e fora construído sobre as ruínas da Torre de Babel.
justamente onde, após o dilúvio, as pessoas, Nimrod e sua família, construíram a Torre de Babel, desafiando a promessa de Deus de que ele não destruiria mais o planeta Terra com um dilúvio. E aqui nós vemos novamente um outro templo sendo erigido no mesmo local, desafiando a autoridade de Deus, instituindo o deus Marduk como a principal divindade dentro da cultura caldeia, da cultura babilônica. Este templo, Etemenanque, ele possuía entre 60 e 90 metros de altura, o que corresponde hoje a um edifício com 30 andares. Então a gente percebe que Babilônia realmente era um império poderoso, era um império idólatra, que desafiava a autoridade de Deus. E como que Deus lidou com Nabucodonosor e com os babilônicos? Aqui no capítulo 3 de Daniel nós vemos uma das ações de Deus para convencer Nabucodonosor de que toda essa estrutura, de que toda essa adoração pagã não era nada diante do Deus do céu. Babilônia respirava a religião, o politeísmo, suas várias divindades dentro do panteão babilônico. Na verdade, era uma falsa religião instituída por Satanás, para desviar as pessoas da verdadeira religião que era praticada pelo povo hebreu, pelo povo de Israel. O templo de Jerusalém tinha sido destruído, e Satanás estava implantando um sistema de adoração falso. Babilônia era o centro do falso culto, da falsa adoração. E o capítulo 3 ele fala de adoração. Ele fala da verdadeira adoração, da falsa adoração e da verdadeira adoração. Então nós percebemos que Babilônia realmente tinha uma infraestrutura fantástica, no sentido religioso, pagão, de divindades. E é interessante que o deus Marduk, havia uma lenda em relação a esse deus Marduk. Ele havia se tornado a principal divindade dentro do panteão babilônico, porque ele havia lutado contra um dragão no céu e havia expulsado esse dragão do céu. Estão vendo alguma semelhança com Apocalipse 12? E esse deus Marduk, ele tinha 4 asas. Ele era retratado como tendo 4 asas. E ele também era chamado de anjo querubim. Estão percebendo a semelhança com algum outro anjo que se rebelou contra Deus? Satanás, na realidade, estava deturpando a história da salvação na mente dos babilônicos. E ele sempre faz isso. Hoje nós vivemos dentro de uma Babilônia também, dentro de um mundo idólatra, de um mundo pagão, de um mundo ateu, de um mundo descrente. E Satanás está implantando os seus sistemas de adoração, os seus sistemas de culto e de concepção de Deus também. E existe também pessoas que adoram Satanás, que são os satanistas, que não veem problema em olhar para Satanás como uma divindade, assim como os babilônicos olhavam para Marduk, o querubim de 4 asas, como a principal divindade do panteão babilônico. Então, eu estou falando essas coisas, irmãos, para a gente perceber por que o acontecimento de Daniel capítulo 3 era tão importante. Por que a manifestação de Deus ali na fornalha de fogo ardente foi tão importante para mostrar para os babilônicos de que realmente toda aquela estrutura deles era uma estrutura equivocada, era um culto equivocado, era um culto falso, era uma falsa adoração. E nós encontramos alguns personagens nessa história. O primeiro personagem que é mencionado aqui no capítulo 3 é o próprio rei Nabucodonosor. E é interessante que um pouco antes, no capítulo 2, no verso 47, nós encontramos o rei Nabucodonosor dizendo para Daniel o seguinte, Daniel capítulo 2, verso 47: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Isso depois de Daniel interpretar o sonho, aquele sonho da estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Depois que Daniel deu a interpretação dizendo que aquelas partes da estátua eram reinos, o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que ele disse isso
Vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ou seja, o teu Deus, Daniel, está acima de mim. E o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha que fantástico, porque nós encontramos aqui no final do capítulo 2, Nabucodonosor sendo humilde e reconhecendo Deus como único Deus, e reconhecendo a soberania de Deus até diante do seu reino. Mas os anos se passaram entre esse acontecimento do capítulo 2 e o acontecimento do capítulo 3. Nós temos aproximadamente 9 anos. Alguns falam que se passaram 9 anos, outros dizem que se passaram 20 anos. Então vamos colocar aí entre 9 e 20 anos. E aqui nós encontramos no capítulo 3 um outro Nabucodonosor. Um Nabucodonosor arrogante. Não mais aquele homem que havia se humilhado diante de Deus e reconhecido que Deus era soberano. Nós encontramos um rei que manda fazer uma estátua toda de ouro. Alguns críticos dizem, que essa história não deve ser verdadeira porque nunca encontraram essa estátua. Acontece que os arqueólogos bíblicos fizeram algumas descobertas nesse sentido, e eles disseram que há uma possibilidade de que essa estátua de ouro de Nabucodonosor tenha sido na realidade um obelisco, como aqueles obeliscos do Egito, e que talhado no obelisco havia a imagem do deus Marduk, revestida de ouro. Ainda não foi encontrado. As escavações lá na região onde era a Babilônia, atual Iraque, ali nas cercanias de Bagdá, as escavações arqueológicas pararam ali, por conta da guerra. Talvez futuramente ainda haja uma descoberta nesse sentido, mas há tabletes de argila que foram descobertos e que evidenciam que algumas pessoas foram mortas, justamente como diz essa história aqui, ao serem lançadas na fornalha de fogo. Não é uma referência a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas isso mostra que era um instrumento de punição que o rei Nabucodonosor utilizava. Não vamos entrar aqui nas questões históricas e arqueológicas, mas o fato é que Nabucodonosor aparece aqui no capítulo 3 como um rei arrogante. Isso já nos diz, irmãos, que nós temos que ter cuidado para que a nossa fé não se torne presunção. Existe uma diferença entre fé e presunção. Presunção não é fé. E Nabucodonosor, ele perdeu aquela fé que ele havia confessado ali no capítulo 2. E por influência, diz o Espírito de Profecia, que por influência dos seus subordinados, dos sátrapas, dos caldeus, dos feiticeiros, dos magos, dos astrólogos, ele foi induzido a se exaltar e fazer essa imagem, e fazer essa estátua. E uma coisa interessante aqui no capítulo 3, no início, é que a estátua tinha, 60 côvados por 6 côvados. Um côvado tem em torno de 43 a 53 centímetros. Então, o tamanho da estátua varia entre 27 metros de altura, 30 metros, 35, depende da medida de côvado que se usa. Mas vamos colocar uma média de 30 metros de altura, que equivale a um prédio de 10 andares. Não era uma estátua pequena. E ela foi erigida ainda numa colina, para que todos a pudessem ver. E Nabucodonosor fez essa estátua toda de ouro. Que parte da estátua do sonho do capítulo 2 era de ouro? A cabeça. Quem era a cabeça? O próprio Nabucodonosor. Então, com essa estátua, ele estava querendo dizer o seguinte: o meu reino não vai acabar. O meu reino vai ser eterno. Ele esqueceu de um detalhe do sonho. Ele esqueceu que uma pedra caiu sobre a estátua, lá no capítulo 2, e destruiu a estátua e tomou conta do mundo. E a pedra simboliza o reino de Deus. Na realidade, Nabucodonosor estava desafiando Deus por meio daquela estátua. E é interessante essas medidas de 60 côvados e 6 côvados, porque os 60
Dentro da mitologia e do panteão babilônico, os números estavam relacionados sempre aos deuses da Babilônia. E o 6 era o número sagrado. O 6, dentro da cultura babilônica, era o número sagrado. Quando a Bíblia fala aqui que a estátua tinha 60 metros, está se referindo ao deus Marduk, porque 60 era o número atribuído ao deus Marduk, que era a principal divindade dentro do panteão babilônico. O 6 era uma referência à deusa Ishtar. O 600 equivalia ao deus Bel. Cada divindade do panteão babilônico estava identificada por um número múltiplo de 6. Porque o 6 para os babilônicos era um número sagrado. Existe aqui alguma semelhança com Apocalipse 13? Com a imagem da besta? Com o número 666? Se nós lermos o capítulo 3 de Daniel e fizermos uma comparação com Apocalipse 13, nós vamos identificar várias coisas. Um governo mundial, um decreto de morte. Não é esse o objetivo do sermão nesta noite, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso e quem sabe estudassem durante a semana Daniel 3 e Apocalipse 13 e procurassem identificar. Isso nos mostra que o que aconteceu aqui em Daniel 3 vai se repetir na história de maneira muito mais ampla e que nós também vamos ser postos à prova e que nós também, se passarmos por esse período difícil de imposição da marca da besta, de imposição a um culto falso, a uma adoração falsa, nossa fé também será posta à prova. Mas Nabucodonosor, outrora humilde diante do sonho, da revelação do sonho de Daniel, agora se torna orgulhoso, idólatra, e na imagem que ele mandou erigir, estava todo o panteão babilônico, todas as divindades estavam representadas ali. Então, se curvar aquela imagem significava aceitar o culto a todas as divindades do panteão babilônico. Se curvar aquela imagem significava abrir mão de qualquer outro deus, de qualquer outra divindade, e aceitar todas as divindades, desde a maior divindade, Marduk, até a menor, Ishtar. Então havia uma simbologia nessa estátua. Havia uma simbologia religiosa muito forte, o motivo era religioso. E foi convocado, aqui diz no capítulo 3, que houve uma convocação por parte do rei para a consagração da estátua. Com uma orquestra, inclusive, com música, com vários instrumentos musicais. Um verdadeiro culto, uma verdadeira consagração daquela estátua que simbolizava todas as divindades do panteão babilônico. Aparece no capítulo 3 os 3 personagens que são os 3 amigos de Daniel: Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Daniel não está presente aqui nessa história. Há 2 possibilidades. Alguns estudiosos dizem que Daniel estava do lado de Nabucodonosor e, portanto, não precisaria se ajoelhar, porque Nabucodonosor sabia que Daniel não ia se ajoelhar. E ao estar do lado do rei, ele não precisaria fazê-lo. Então ele presenciou tudo. Essa é a primeira versão. E a outra versão é que Daniel tinha sido encarregado de uma missão pelo rei. Já sabendo que Daniel não se curvaria, o rei o mandou para uma terra distante para uma missão diplomática. Seja como for, os personagens principais aqui são os amigos de Daniel. Interessante o que lemos aqui no versículo do capítulo 3, o versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Um decreto de morte foi instaurado. Um decreto de morte. Nós sabemos que os acontecimentos finais, descritos lá em Apocalipse, capítulo 13, também vão envolver um decreto de morte.
Qualquer que não adorasse a imagem seria imediatamente lançado na fornalha. E há várias versões para essa fornalha de fogo, mas a mais aceita era o prédio, ou era o local onde os tijolos sagrados dos templos babilônicos eram cozidos, eram assados. A argila era colocada lá dentro, em formato de tijolos, e aquele forno colossal, porque era um forno muito grande, tinha duas aberturas, uma embaixo e uma em cima. A abertura de cima tinha uma escadaria, o que dá a ideia de que eles foram de fato lançados dentro da fornalha, que tinha mais ou menos uns 6, 7 metros de altura. E por baixo eles colocavam a lenha, e também alguns estudiosos eruditos falam que eles usavam também betume, piche, porque aquela região ali do Iraque até hoje é rica em petróleo, né? E por isso que a fornalha foi acesa 7 vezes mais, com tanta facilidade. E era tão quente, que essa fornalha específica aí onde os 3 jovens hebreus foram lançados, ela tinha também saídas por cima, onde saía a fumaça, e a Bíblia fala que foi aquecida de tal maneira que as pessoas, os soldados que jogaram os jovens lá dentro morreram com a intensidade do calor, com as labaredas que saíam da fornalha. Não sabemos se essas labaredas que saíram da fornalha foram uma atuação sobrenatural de Deus, ou se foi o efeito realmente do aquecimento da fornalha, mas eles morreram queimados ao se aproximarem da fornalha. O decreto de morte estava instaurado. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que estamos vivenciando um decreto de morte na nossa vida, né? Ao receber a notícia de uma doença, ao pensar que você está lutando sozinho, sozinha, ao pensar que Deus não ouve as suas orações, ao pensar que você fala no vazio, ao pensar que você não sente a presença de Deus na tua vida, são decretos de morte que o diabo instaura e institui sobre nós. Nós não temos que aceitar esses decretos. Nós temos que ter a mesma atitude que eles tiveram, esses 3 jovens aqui. Uma atitude de fé. Ainda, eles decidiram crer, ainda que Deus não intervisse. Ainda que Deus não intervenha no meu problema, eu continuarei crendo. Ainda que Deus não me dê a cura dessa doença, eu continuarei crendo. Ainda que aparentemente Deus não responda a minha oração do jeito que eu quero, eu continuarei crendo. Aqui nós temos um claro exemplo do que é fé. A fé é absoluta e plena confiança em Deus, mesmo que eu tenha que passar por uma fornalha de fogo. E aqui nós vemos, no versículo 8, a seguinte atitude por parte dos inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Porque eles não se dobraram, eles não se curvaram, eles não se ajoelharam diante da estátua. Não demorou muito para que chegassem os seus acusadores. Nós somos acusados, irmãos, por querermos ser fiéis a Deus. Somos acusados por não bebermos bebida alcoólica. Somos acusados por condenarmos o uso do cigarro e de drogas. Nós também somos acusados. Existem acusadores hoje também, que são os inimigos de Deus e do povo de Deus, que são na realidade instrumentos de Satanás, porque o grande acusador, diz a Bíblia, é Satanás. E qualquer um que acuse está fazendo a obra do diabo. Nós temos que cuidar para que nós não façamos também essa obra de acusação. Temos que andar no Espírito Santo para que não caiamos no erro de nos tornarmos também acusadores dos nossos irmãos. Acusar é muito fácil.
estender o dedo e falar é muito fácil. E esses jovens, eles foram acusados instantaneamente, imediatamente, pelos caldeus, pelos astrólogos, por aqueles que pretendiam adivinhar o futuro por meio da astrologia. Continuando o texto, nós vemos aqui no versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Veja, não serviremos aos teus deuses, porque todos os deuses do panteão babilônico estavam expressos ali naquela imagem, pelo número 60 e o número 6, desde Marduk até Ishtar, desde o maior até o menor. E eles disseram o seguinte: o que me chama a atenção aqui é que hoje existe uma teologia que está sendo pregada aí nas igrejas evangélicas em geral, em que os líderes dizem o seguinte: eu determino que isso aconteça. Eles não determinaram nada. Eles se colocaram debaixo da vontade de Deus. Olha, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Se não, fique sabendo que nós não vamos nos curvar. Nós vamos ser fiéis a Deus. Isso significa que as nossas orações e a nossa confiança em Deus tem que estar acima do nosso bem-estar, acima dos nossos interesses, acima da nossa vontade. A vontade de Deus tem que ser soberana. Então, se eu não for livre de algum problema e tiver que passar por aquele problema, eu posso também me reportar a Hebreus 12, onde Deus diz que Ele nos trata como filhos. E qual é o pai que não disciplina e corrige o seu filho? Nós temos que aceitar, porque às vezes faz parte do plano de Deus e tem um propósito maior. Essa coisa de determinar, quem somos nós para determinar? Deus é soberano, e é a vontade dele que está predominando. E esses 3 jovens hebreus colocaram a sua vontade debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus foi protegê-los. Eles foram fiéis a Deus ao cumprir o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eles foram fiéis a esse mandamento. Que estátuas estão sendo erigidas hoje diante de nós? Que estátuas e que imagens de idolatria estão sendo postas por Satanás diante de nós? Estão nos atraindo. Sejamos leais a Deus, sejamos fiéis a Deus. Hoje a idolatria está disfarçada. Ela não se apresenta mais como uma imagem colossal, mas ela pode se apresentar diante de nós como um programa televisivo, como conteúdos na internet, ou até mesmo o amor ao dinheiro, que é classificado pelo apóstolo Paulo como idolatria. A idolatria hoje está se manifestando de várias maneiras. E como nós estamos agindo? Estamos nos prostrando? Estamos abrindo exceção? Sejamos leais a Deus, sejamos leais ao 2º mandamento, e tiremos da nossa vida, do nosso coração, todo e qualquer ídolo que esteja nos impedindo de adorar a Deus, de prestar culto verdadeiro a Deus, de servir verdadeiramente a Deus. Que fornalha você já passou? Que fornalha de fogo você já passou? Que fornalha de fogo nós já passamos? Quando olhamos para o passado, quando olhamos para trás, não temos que temer nada. Não temos que temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos tem guiado e o que Ele fez por nós no passado. As fornalhas da nossa vida que já passaram, com certeza Deus se manifestou.
Quem se manifestou nessa fornalha foi Jesus, pré-encarnado, o Filho de Deus. Na visão pagã de Nabucodonosor, ele falou que era um anjo, que era um filho dos deuses, mas era o próprio Cristo pré-encarnado, que se manifestou ali, visível, diante de todos, e protegeu os seus súditos, os seus servos, os seus filhos. Jesus sempre está presente nas nossas fornalhas, irmãos. Se nós olharmos para o passado, nós vamos perceber que Jesus sempre esteve conosco, sempre. Mesmo naquelas fornalhas que nós nos queimamos, Jesus sempre esteve presente. Você está passando agora por alguma fornalha, por alguma provação? Você está sendo provado pelo fogo da aflição, pelo fogo da dor, pelo fogo da angústia? Você está sendo provado pelo fogo da timidez, pelo fogo da falta de fé? Você está sendo provado pelo fogo do desespero, de uma doença? Saiba que Jesus está presente na tua fornalha. Você não está sozinho. Tenha essa fé e essa confiança. Não porque você talvez não se queime, mas porque Deus está conosco. Quer nos queimemos, quer não, Deus está conosco, assim como Ele esteve com estes 3 jovens. Fé é absoluta e inteira confiança em Deus, independente das circunstâncias. É saber que Deus está presente e está conosco. Olha o que Ele promete aqui, nas nossas fornalhas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Vamos ler Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que está sempre nos amparando nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas fornalhas da nossa vida. Vamos ter confiança e fé em Deus. Nós vamos cantar o hino final nesse momento, e enquanto cantamos esse hino, vamos dedicar a nossa vida a Deus. Vamos tomar uma decisão de fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Em seguida vamos fazer uma oração, consagrando a nossa vida a Deus e pedindo que Ele nos ajude a passar pelas nossas fornalhas, pelos nossos problemas, e nos dê a fé dos jovens hebreus aqui, do capítulo 3 de Daniel.
Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, que nos dá a certeza de que o Senhor sempre está presente conosco, de que o Senhor sempre está presente na nossa vida, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Neste momento, Pai, colocamos a nossa existência nas Tuas mãos e pedimos que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Se tivermos, ó Pai, que passar por alguma fornalha de aflição, de dor, de provação, que o Senhor esteja conosco, assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa fé, na nossa confiança em Ti, para que tenhamos a certeza de que o Senhor não nos deixará sozinhos, para que tenhamos a certeza do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade e da Tua graça. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Se há entre nós alguém que está passando por alguma fornalha de aflição, de dor, de sofrimento, de desespero, que essa pessoa tenha a certeza da Tua promessa, de que se passar pelo fogo, a chama não arderá sobre ela, e que ela tenha a certeza também do Teu cuidado protetor, do Teu amor, e que acima da vontade dessa pessoa, a Tua vontade se realize. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que nos dirija de acordo com a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém.